Pessoal, olá a todos. Essa é uma gravação sobre a resolução de um exercício de construção de cladogramas a partir de matrizes de caracteres. Essa é a matriz número 2 que a gente está trabalhando. E para essa resolução, eu vou fazer de um modo um pouco diferente, já que a matriz é relativamente maior do que a anterior, então é possível mostrar um outro jeito de resolver, de encarar, de fazer uma primeira abordagem para reconstruir a história de parentesco entre os táxons, né? Mas da mesma forma, a gente vai precisar ainda fazer, claro, a análise das características para saber quais estados são os estados apomórficos e são eles justamente que vão nos indicar o parentesco exclusivo entre os taxons, né? Isso sempre vai ser um ponto de partida para a gente. Então, como é dado que o nosso grupo interno, formado pelos táxons A, B, C, D e E, são monofiléticos, é monofilético, né? Esse grupo formado por esses táxons é monofilético, e o nosso grupo externo, vocês podem ver aí que todas as características dele estão no estado zero. Então, a análise para todos os caracteres que a gente vai fazer, para descobrir qual é o estado apomórfico, vai ser bastante parecido, porque uma vez que no grupo interno existem dois estados de caráter e fora do meu grupo interno existe apenas um, quer dizer que o estado diferente surgiu depois que meu grupo interno já existia. Logo, se surgiu depois, esse estado diferente vai ser o estado apomórfico, que nos vai indicar, através do compartilhamento desse estado, uma herança, um compartilhamento de um ancestral exclusivo. São essas características que vão nos interessar. Então, para essa matriz, né, os estados de caráter codificados como 1 vão ser os apomórficos. Olha aqui, ó. Para o caráter 1, esse estado 1, compartilhado pelos táxons A e B, indicam uma história de ancestralidade comum exclusiva. É isso que me conta o caráter 1. E o caráter 2? Bom, o caráter 2 tem o estado apomórfico, estado 1, já que no meu grupo externo é 0, compartilhado pelos táxons B, C, D e E. Então, esse caráter me diz que B, C, D e E são mais aparentados entre si. Da mesma forma, o meu caráter 3, o estado apomórfico vai ser compartilhado pelos táxons B, C e E. E olha que interessante, o meu caráter 4 é, é apenas o táxon C possui esse estado apomórfico. Logo, a gente já pode concluir aqui que o caráter 4 é autapomórfico para o táxon C e, portanto, não vai ser útil para indicar relacionamento entre os táxons, já que apenas só o táxon C apresenta esse estado de caráter. Não é útil para a reconstrução de parentesco, da história de parentesco, mas agrega informação ao sistema. O caráter 5, por sua vez, vai estar sendo compartilhado pelos táxons B e C, o estado apomórfico. O estado apomórfico do caráter 6 está compartilhado pelos táxons B, C e E. E o caráter 7 vai ser compartilhado apenas pelos táxons B e C. Bom,
Nesse ponto, a gente fez uma análise, uma leitura a respeito de quais estados de caráter são apomórficos para cada um dos caracteres, para cada um dos 7 caracteres. Agora, uma coisa útil de a gente visualizar é quais histórias esses caracteres estão contando. Eu vou começar ali pelo caráter 1. O caráter 1, ele diz que o táxon A e o táxon B compartilham uma história de ancestralidade exclusiva. Esse aqui é o caráter 1. O meu caráter 2, ele vai contar uma história um pouquinho mais ampla. O meu caráter 2, ele diz que os meus táxons B, C, D e E compartilham um ancestral comum exclusivo só deles, já que eles herdaram, esse é o raciocínio que eu faço, o estado apomórfico, a novidade do caráter 2, né? Tem 2 estados, a novidade foi herdada pelos táxons B, C, D e E. E agora veja que interessante, uma coisa que pode ajudar bastante quando a gente está resolvendo esses exercícios de reconstrução de filogenias através de matrizes. O caráter 3 e o caráter 6, vejam, eles contam a mesma história. Qual história é essa? De que os táxons B, C e E estão mais próximos entre si. Então, ó, a gente já pode fazer de forma resumida o seguinte: B, C e E estão mais próximos entre si, uma vez que eles compartilham o estado apomórfico dos caracteres 3 e 6. A gente não precisa colocar no momento, né, o caráter 4, já que ele não está indicando compartilhamento de ancestrais. Então a gente vai passar para o caráter 5, e o caráter 5, do mesmo modo que o caráter 3 e 6, ele conta uma história que é a mesma de outro caráter, que é o caráter 7. Então a gente pode escrever que os táxons B e C, eles compartilham um ancestral comum exclusivo. É essa história, na verdade, né, que os caracteres estão me contando, os caracteres 5 e 7. É isso que os meus caracteres estão me contando. O que a gente pode fazer a partir desse ponto? A partir desse ponto, veja, a gente tem algumas, entre aspas, histórias parciais. O que a gente quer saber é a história evolutiva desse grupo aqui, formado por A, B, C, D e E. Mas existem, né, algumas histórias, né, histórias evolutivas que eu vou chamar aqui de parciais, que são as histórias contadas por cada um dos caracteres. E nesse ponto fica mais fácil se a gente juntar as histórias parciais que são congruentes entre si. O que é ser congruente entre si? Ou que se complementam, que contam a mesma história, que foi o que a gente já fez aqui. Caracteres que contam a mesma história a gente colocou junto. E que são congruentes no seguinte sentido: a história de alguns dos caracteres pode ser embutida dentro da história de outros caracteres. Como assim? Veja, a história contada pelo caráter 2 diz que B, C, D e E estão unidos através de um ancestral comum exclusivo deles. E os caracteres 3 e 6 dizem que B, C e E são desse tipo também, que compartilham ancestral comum exclusivo. Mas veja, B, C e E está incluso nesse grupo aqui, B, C e E. B, C, D e E, uma parte desse grupo aqui está também sendo indicado pela história dos caracteres 3 e 6, de modo que eu posso juntar essa história aqui nesta, eu posso juntar as histórias desses dois caracteres aqui, já que eles são congruentes, certo? E veja, além disso, não só essa história é congruente com essa, como essa história aqui, ó,
dos táxons B e C, essa história que é contada pelos caracteres 5 e 7, também está inclusa nessa história aqui. Porque B e C, o grupamento formado por B e C, está incluso no grupo formado por B, C e E. Então, o que eu vou fazer agora aqui é do ponto mais amplo, mais geral, e incluindo aos poucos essas histórias parciais. O que eu posso fazer? Então, eu vou juntar essa história com esta aqui. Então, eu vou juntar B, C, D e E com a história de B, C e E. Essa história aqui, ó, B, C e E. Esticando o braço aqui, que não tá fácil. Quem que conta essa história mais abrangente aqui? É a história contada pelo caráter 2. Então, eu vou colocar aqui, ó. E essa outra história, um pouco menos abrangente, é contada pelos caracteres 3 e 6. Veja, eu não fiz nada mais do que fundir essas duas histórias. E eu vou fazer a mesma coisa agora aqui com essa história dos caracteres B, dos caracteres 5 e 7, que contam essa proximidade entre B e C. O que eu vou fazer, ó, do mesmo modo que eu fiz um lacinho aqui, ó, entre B, C e E, quando eu juntei essa história aqui, eu vou juntar essa história aqui com essa e vou fazer um lacinho aqui, ó, entre aspas, né, um lacinho para juntar B e C. Então eu vou juntar B e C aqui, certo? Então juntando, então, taxon B, então eu vou juntar B e C mais aqui do lado e deixar de fora desse grupo o taxon E. Quais são os caracteres que estão me contando isso? B e C são caracteres 5 e 7. E, B e C, 3 e 6. E aqui o meu caráter 2. Veja, lembre-se que a gente está levando em conta que o grupo formado por A, B, C, D e E é monofilético. Então, a gente até agora não falou do taxon A nessas histórias aqui, né? Mas, como está dado, essa informação é dada, de que esse grupo A, B, C, D e E é monofilético, A tem que estar por aqui. E como nenhum dos caracteres conta a história de que A está mais próximo a nenhum desses outros grupos, desses outros táxons, o que eu posso fazer é o seguinte: A pertence a esse grupo, só que ele não está mais próximo, não está mais proximamente relacionado a nenhum desses outros grupos aqui. Então aqui, implementando, né? Desse ancestral todos herdaram o caráter apomórfico, o estado apomórfico do caráter 2. Desse ancestral aqui, E, B e C herdaram o estado apomórfico, os caracteres 3 e 6. E nesse ponto aqui, E e C herdaram do ancestral deles os estados apomórficos dos caracteres 5 e 7. Tudo bem? O que está faltando agora aqui? Está faltando o enguiço, a bucha, o problema. Por que problema? Porque, problema entre aspas, né? Porque a história contada pelo meu caráter 1 não é congruente com todas essas histórias aqui, que, como um todo, estão se complementando. O que eu
preciso fazer para incluir essa história aqui, contada pelo caráter 1? Ora, há duas saídas para isso. Ou eu assumo que A e B são grupos irmãos, portanto formam um grupo monofilético, portanto possuem um ancestral comum exclusivo só deles. Vejam onde estão A e B. Ou eu junto esses dois táxons aqui, porque eu assumo que o caráter 1 em seu estado apomórfico é uma modificação homóloga para esses dois táxons aqui, ou eu assumo que o meu caráter 1 é homoplástico, ou seja, o meu caráter 1 surgiu independentemente na história evolutiva desse grupo, que é o que eu vou representar agora. Vou marcar aqui com uma corzinha diferente, para que vocês visualizem. Se trata de um caso de homoplasia. E eu vou combinar aqui com os outros caracteres que já estavam presentes na árvore. Certo? Essa vai ser a história evolutiva dos meus táxons A, B, C, D e E.